Hebreus capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4, assim nos diz a palavra do Senhor. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Irmãos, nós iniciaremos agora também, além das nossas séries de sermões em Gênesis, pela manhã, nos cultos à noite, iniciaremos uma série de sermão na carta aos Hebreus. E esta carta é uma carta tão maravilhosa, porque ela vai nos tratar a respeito de coisas, a respeito da pessoa do nosso Salvador e a respeito da sublimidade, da superioridade que ele tem, especialmente aqui em foco, olhando para o judaísmo daquela época e olhando para nós nos dias de hoje, a superioridade do nosso Senhor sobre todas as coisas. E é interessante que esta carta, o autor que escreveu essa carta, ele abre estes versos falando de uma das grandes realidades, de um dos grandes pilares do cristianismo, em que toda a nossa fé cristã está sustentada, a existência de que Deus, ele é um ser que existe e um ser que falou conosco, um ser que se relacionou conosco, um ser, como vai dizer Francis Schaeffer, um antigo teólogo do século 20, ele vai dizer que é um ser pessoal, porque ele fala, porque ele pensa, porque ele sente, da mesma maneira que eu e você falamos, pensamos, sentimos, assim também Deus é para conosco. Ele não é uma força apenas impessoal que governa o universo, que governa o destino, ou então um ser que criou todas as coisas, como se tivesse feito um relógio que funcionasse meticulosamente, dado corda nesse relógio e depois saísse, deixado que esse relógio funcionasse sozinho. Não, como nós vimos em Gênesis ali pela manhã, o Deus que criou todas as coisas é um Deus pessoal, é um Deus que fala, é um Deus que sente, é um Deus que age, um Deus que está verdadeiramente conduzindo todas as coisas para o seu propósito, para a sua glória. E o autor da carta aos Hebreus inicia esta dissertação, inicia toda a temática abordando sobre a pessoa de Deus, e é sobre isso que nós queremos falar um pouquinho com os irmãos. Queremos ensinar aos irmãos hoje, por meio deste texto, que Deus, ele fala conosco hoje, e fala por meio do seu Filho Jesus Cristo. E é interessante que, antes de nós passarmos especificamente ao texto que nós lemos, é importante darmos algumas informações que são relevantes para nós que estamos iniciando toda esta jornada de pregações, iniciando essa série de sermões na carta de Hebreus. E a primeira coisa que nós destacamos aqui, que nós não conhecemos de fato quem é o autor desta carta. Muitos vão defender ali que era o apóstolo Paulo, talvez por causa da erudição que este autor tinha, ou então pelo conhecimento que ele tinha do judaísmo e das práticas ali do templo, dos sacrifícios. No entanto, outros vão apontar para Apolo, outros vão apontar para Barnabé, e dentre tantos que realmente
podem ser citados, cogitados como autores desta carta. No entanto, o autor aqui ele não se identifica, ele não coloca o seu nome, diferente das cartas paulinas, em que Paulo ele abre a carta com uma saudação, falando especificamente a respeito de quem ele era, saudando os crentes a quem ele estava dirigindo. O autor ele inicia essa carta aos Hebreus de uma maneira diferente. Ele já começa falando do seu conteúdo a respeito de Deus, a respeito da revelação de Deus ao seu povo. Então nós não podemos saber, apenas podemos ter alguns vislumbres do perfil deste autor da carta aos Hebreus. Nós entendemos por algumas referências aqui ao longo da carta, que ele não era um autor, uma pessoa que participou daquele primeiro grupo de cristãos, que foram testemunhas oculares do Senhor Jesus, porque em determinado lugar ele diz que recebeu todas essas informações daqueles que eram testemunhas oculares, certamente de pessoas que acompanharam os apóstolos de perto. Era um homem certamente judeu, ao que se acredita, porque ele tinha um conhecimento muito grande da cultura judaica, de tudo aquilo dos sacrifícios dos judeus, daquilo que remontava ao Antigo Testamento, dos personagens do Antigo Testamento, tendo em vista que ele vai mostrar o enfoque dele, a defesa dele é dizer que Jesus Cristo era superior a esse judaísmo, que o judaísmo era uma religião ultrapassada, à luz daquilo que o Senhor Jesus já estava revelando a respeito do Pai, a respeito de Deus. Então, ele era um autor erudito, um autor, como nós podemos depreender ao longo da carta, que tinha um conhecimento muito grande a respeito das Escrituras, a respeito de quem Jesus Cristo era, e também a respeito da realidade que aqueles irmãos estavam vivendo. Acreditamos que a data em que essa carta foi escrita foi aí por volta do ano de número 60 a 68, antes da destruição do templo de Jerusalém, porque ainda se refere aqui ao templo como se ele estivesse existindo. Ele dá a entender da continuidade dos sacrifícios ali no templo de Jerusalém, e isso só pode ter acontecido antes do ano 70, quando o imperador Tito, com as suas incursões ali no passado, ele destruiu o templo de Jerusalém, o templo dos judeus. O público-alvo são cristãos convertidos do judaísmo e influenciados pelo helenismo. O helenismo era aquela cultura grego-romana, dos ídolos romanos, dos ídolos gregos, da filosofia grega, que foi antigamente levada por Alexandre o Grande e os seus generais, que foi difundida por toda aquela região quando eles estavam colonizando, quando eles estavam dominando aquelas terras, aqueles povos. Então, os judeus receberam uma forte influência desse pensamento grego na época, e então eles ainda tinham aquela tendência muitas vezes de fazer um pouco de mistura entre o judaísmo e entre a filosofia grega da época, entre as coisas que eles muitas vezes aprendiam com os filósofos no passado. E aqui se trata, como eu disse, da segunda geração de cristãos que enfrentavam oposição por parte daqueles judeus, vamos dizer assim, daqueles judeus que eram raiz, que haviam se convertido talvez ali no período do Pentecostes, na descida do Espírito Santo, e eram judeus que muitas vezes ainda estavam imbuídos de muitos preconceitos contra os gentios, judeus que muitas vezes, que em um determinado momento foram expulsos da cidade de Roma, e expulsos de Jerusalém, depois voltaram. E nesse movimento de expulsão, eles perderam a liderança da igreja e ficavam ali meio que disputando a liderança com as pessoas que não eram judias. E muitos dos judeus que rejeitavam a mensagem do Evangelho, que rejeitavam a mensagem do Senhor Jesus Cristo, perseguiam estes cristãos. E por causa disso, muitos vinham de fato a ficar esmorecidos na sua fé. Muitos ficavam pensando: será que vale a pena ser cristão mesmo?
porque muitos deles estavam perdendo propriedades, muitos deles estavam perdendo o seu lugar na família, eles estavam sendo abandonados, perdendo seus empregos, ou seja, sofrendo uma perseguição por parte dos judeus que rejeitaram a palavra de Deus, e também, se não podemos dizer, daqueles que eram gentios, dos próprios romanos que perseguiam o cristão. E diante desse quadro, diante desse cenário de muita perseguição, de oposição, de dificuldade, muitos deles estavam querendo retroceder, voltar para o judaísmo, porque o judaísmo era uma religião bem até toleravelmente tolerável, aceita pelo Império Romano. O judaísmo era um lugar onde eles poderiam talvez reencontrar os seus confortos, reencontrar ali o lugar das suas necessidades. No entanto, o autor ele vem trazer um alerta, e o propósito da escrita desta carta é alertar quanto ao perigo da apostasia, o perigo que esses irmãos estavam correndo, se eles voltassem verdadeiramente para o judaísmo, porque aquilo ali era meio que abandonar a fé cristã, essa apostasia que era decorrente da relativização da obra de Cristo. Então o autor, ele tem essa ideia, essa preocupação pastoral com as ovelhas, tendo em vista todo este cenário, tendo em vista todo este contexto, ele escreve, ele inicia esta carta, anunciando, afirmando que é um Deus que falava antigamente pelos pais, pelos profetas, mas que hoje ele nos fala por meio do seu Filho Jesus Cristo. É um Deus que se faz presente diante das oposições, é um Deus que se faz presente diante das circunstâncias difíceis da vida, é um Deus que fala conosco por meio do seu Filho. Ainda que eles fossem a segunda geração de cristãos, ainda que eles estivessem distantes talvez dos apóstolos, ainda que eles estivessem distantes daqueles que foram testemunhas oculares do Senhor Jesus, que verdadeiramente foram ali, relataram a respeito da sua morte e da sua ressurreição, que receberam isso por parte de outras pessoas, o autor ele começa essa carta falando que Deus é o Deus que está presente, é o Deus que é pessoal, é o Deus que fala, é o Deus que falou no passado e continua falando por meio do seu Filho Jesus Cristo. E é interessante que nesses 4 versículos ele abre a carta, ele enfatiza aqui a superioridade do Senhor, ele vai mostrar do porquê de Deus ter escolhido falar pelo seu próprio Filho Jesus Cristo, e ter deixado aqueles modos antigos do passado, aqueles modos de revelação do Antigo Testamento. E com isso, meus irmãos, eu quero apresentar aqui 2 ensinamentos a respeito desta verdade, a respeito deste texto. E o primeiro deles em que eu enfatizo é: Deus fala com o seu povo. Essa é a primeira verdade que eu gostaria de destacar aqui nos versículos de número 1 e 2, nos versículos de número 1 e 2. Leia comigo novamente, que diz assim: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Esta é a primeira parte deste texto que eu gostaria de destacar aos irmãos. Deus fala com o seu povo. E aqui ele começa dizendo, antigamente, referindo-se ao tempo mesmo do Antigo Testamento, ao tempo ali quando ele vai falar dos pais, ele vai realmente mostrar que ele está se referindo aos personagens do Antigo Testamento, por meio de quem Deus trouxe a revelação de si mesmo, começando com Moisés ali quando escreveu o Pentateuco, passando por aqueles profetas que escreveram os livros históricos sobre a vida de Samuel, sobre o tempo dos juízes, sobre a vida de Davi, sobre a vida dos reis, passando pelos profetas maiores e menores, que falaram a mensagem do Senhor,
a respeito do juízo, a respeito do perdão, a respeito da restauração que o povo viveria se confiasse no Senhor, se crescem no Senhor. Então aqui ele está falando de um tempo que já tinha passado, à luz de um acontecimento primordial, que era a vinda do Senhor Jesus Cristo. E aqui ele vai destacar: antigamente Deus falou de que maneira? De muitas vezes e de muitas maneiras pelos seus profetas. Deus, ele tinha uma maneira de comunicar-se no Antigo Testamento. Ele comunicava-se por meio de teofanias, que era a manifestação de Deus de alguma maneira na natureza, se a gente pode dizer assim. Quando ele falou com Moisés numa sarça ardente, ou então foi quando ele apareceu, ele falou audivelmente com Abraão, como nós vemos sendo relatado no Gênesis, ou então quando ele falou com Jacó por meio de um sonho, dando uma visão ali de uma escada que ligava o céu e a terra. Foi quando ele falou também, ele apareceu, temos ali uma teofania, ele apareceu ali na forma de um homem, juntamente com os anjos, para julgar Sodoma e Gomorra. Ou então quando o povo estava atravessando no deserto, diante do Mar Vermelho, Deus estava ali, apareceu como uma coluna de fogo, uma coluna de nuvem. E então no tabernáculo, quando foi construído ali todos aqueles aparatos, e Deus se manifestava por meio de uma nuvem que descia sobre a Arca da Aliança, Deus falou de diversos modos e diversas maneiras pelos profetas. Era um tempo diferente. A aparição de Deus, ela não era uma aparição, vamos dizer assim, contínua, era momentânea. Quando nós falamos de teofania, é isso: Deus aparece num momento para trazer a sua mensagem e depois desaparece. Ele toma a forma de alguma coisa, toma a forma de uma pessoa, ou então ali de um fogo, algum elemento para poder comunicar a sua mensagem e depois desaparece. Esse foi um modus operandi de Deus no passado, quando os profetas viviam. E ainda, meus irmãos, nós temos que destacar que esses modos de revelação de Deus não eram modos perfeitos, plenos, quando se comparado à luz daquilo que Cristo verdadeiramente é e do que Ele fez. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver uma revelação de Deus que é progressiva. Ele não revela tudo assim numa tacada só. Sabe quando a gente quer fazer uma revelação? Quando uma pessoa assim, um líder de família, ele quer fazer uma revelação para todo mundo, ele chama a família, ele convoca os filhos, ele convoca os netos e abre a caixa de Pandora lá e traz toda aquela coisa difícil, aquela coisa que ninguém imaginava. Deus não faz isso. No passado ele foi se revelando aos pouquinhos, paulatinamente, progressivamente, e essa revelação foi mostrando mais do seu caráter, quem ele era, o que ele fazia. E ela teve o seu clímax, ela culminou onde? Na revelação do Senhor Jesus Cristo. Porque é o Deus que se fez carne, é o Deus que se encarnou, e agora então Cristo, Deus fala por meio do seu Filho. Os profetas eram homens como eu e vocês. Deus inspirava os profetas na sua escrita, no seu jeito de falar, no seu jeito de compor, na sua linguagem que eles mesmos utilizavam, mas eram todos ainda falíveis. No entanto, quando ele se mostrou a partir de Cristo, eis a revelação perfeita, eis a plena revelação. E aqui então, ele vai dar esse mas, ele vai enfatizar. Ele falou conosco de muitas vezes e de muitas maneiras, mas nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. E essa expressão, mas nestes últimos dias, nos traz a ideia realmente de completude, de uma revelação que começou ali do antigo e teve o seu fim na pessoa do Senhor Jesus Cristo.
Hoje muitas pessoas acreditam que Deus fala por sonhos, por visões, buscam novas revelações, buscam revelações assim, buscam profetas, mas isso cessou quando Jesus Cristo ele veio a este mundo, quando Jesus Cristo manifestou toda a vontade de Deus por meio do seu evangelho, por meio da sua pregação, por meio da sua obra, por meio da sua obediência, por meio dos seus ensinamentos aos apóstolos. Ele já deu tudo aquilo que nós precisamos para poder viver, e hoje isso está registrado onde? Na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, que revelam ali todo o ensinamento de Cristo e dos apóstolos e dos profetas do Antigo Testamento, que é o verdadeiro ensino sobre Jesus Cristo. Então Deus fala conosco, meus irmãos. Deus, ele se manifesta a nós. Deus fala ao nosso coração por meio da palavra dele, por meio do Senhor Jesus Cristo. Deus está falando com você aqui agora, enquanto nós estamos pregando, enquanto você está ouvindo esta mensagem, porque é uma mensagem que está baseada não nos nossos sentimentos, não nos nossos desejos, não nos nossas vontades, mas especificamente no Senhor Jesus Cristo, em quem Ele é e no que Ele fez. Esta é a primeira verdade que eu destaco aqui aos irmãos. E em segundo lugar, dos versículos da segunda parte do versículo 2 até o versículo 4, eu quero trazer uma segunda verdade, que nos ensina que Deus fala com o seu povo por meio de quem? De Cristo. Hoje, nestes últimos dias, a partir de agora, Deus fala conosco por meio de Cristo. Diz assim: Deus nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E aqui então ele vai falar quem é esse Jesus. Quem é este Filho por meio de quem Deus falou aos apóstolos e tem falado por nós hoje por meio das Escrituras? Quem é esse Jesus? E eis aqui, meus irmãos, uma bela descrição a respeito do Senhor. Muito mais do que algumas pessoas pensam, Jesus não era apenas um mestre dos bons costumes, da boa moral, que ensinava os outros a andar bonitinho, a amar, fazer as coisas certas. Ele era muito mais do que isso. O autor aqui ele vai enfatizar a pessoa e a obra do Senhor Jesus, no qual o verdadeiro evangelho está fundamentado. Aqui o autor aos Hebreus, ele vai fazer uma descrição maravilhosa a respeito da pessoa do nosso Senhor, e eu queria então mostrar um pouco dessa descrição que ele faz, e aqui, descrevendo o Senhor Jesus, ele vai mostrar que o Senhor é superior a todo e qualquer caminho que existe, a toda e qualquer religião inventada pelo homem, a toda e qualquer seita, superstição que nós possamos inventar para nos reconectar com Deus. Ele vai destacar que Cristo aqui é diferente. Primeiramente, ele vai destacar aqui Cristo como verdadeiro profeta do Senhor. Ele nos falou por meio de quem? Do seu Filho. Se os profetas do Antigo Testamento eram seres humanos, imperfeitos, muitas vezes recorrentes em alguns pecados, em alguns erros, aqui ele vai falar do profeta perfeito que é o Senhor Jesus Cristo. Se os profetas do Antigo Testamento falavam parcialmente, recebiam na hora ali aquela revelação, o Senhor Jesus, ele é a própria mensagem de Deus, ele proclama toda a plenitude da verdade de Deus, ele fala ao coração do seu povo, ele é o verdadeiro profeta, o profeta, vamos dizer assim, maior, o grande profeta, sobre o qual muitas vezes os próprios profetas do Antigo Testamento profetizaram, porque é por meio dele que Cristo fala ao nosso coração, que Deus fala ao nosso coração.
A revelação de salvação, a revelação de redenção está toda no Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Redentor. E o autor ainda vai dizer que ele é herdeiro de todas as coisas. Tudo que existe foi feito por causa do Senhor. Todas as coisas, tudo aquilo que acontecia no passado, dentro ali da religião de Jerusalém, dos judeus, dos sacrifícios do Antigo Testamento, eles tinham um simbolismo, eles tinham uma sombra, eles apontavam diretamente para o Senhor Jesus, para o Messias, para o Filho de Deus. E ele então é que recebe todas essas coisas, ele que é o ápice dessa revelação de todas as coisas, ele é o herdeiro. O que é o herdeiro? É aquela pessoa que herda todos os bens de uma pessoa falecida, de um pai que tinha muitas coisas, muitos tesouros. Ele é o único herdeiro de Deus, que herdou tudo isso que existe. Hebreus ele usa muito essa linguagem de paternidade, de pai e filho, de servo, para mostrar quem Jesus Cristo era. É por meio dele ainda que ele vai dizer que todas as coisas foram criadas. Ele é o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Hoje pela manhã vocês viram como foi feito o universo em 6 dias. Edinaldo pregou aqui de Gênesis, do capítulo 3 até o versículo 13, destacando de fato a criação, a boa criação de Deus. E Cristo criou todas as coisas, porque Ele é o verdadeiro Deus. Colossenses vai dizer que Ele estava lá com Deus no momento de toda a criação. Tudo aquilo que se fez foi feito por causa do Filho. Ou seja, nós vemos que Ele é o Criador. Ele não é simplesmente um mero profeta humano, Ele é o verdadeiro Deus. Então ele vai destacar essas qualidades para enfatizar a divindade do Senhor Jesus. E ele faz isso ainda quando ele diz que Ele é o resplendor da glória de Deus. E aqui a ideia mesmo de resplendor é aquela ideia de transmitir, aquele que reflete verdadeiramente uma luz, o brilho talvez de um astro celeste, é aquele que reflete verdadeiramente. E aqui então o autor está mostrando que Jesus Cristo é o resplendor da glória do Senhor. E o que isso significa? O que é a glória do Senhor? Diz a respeito da sua majestade, diz a respeito dos seus atributos, diz a respeito do seu ser em toda a sua bondade, soberania, santidade, em tudo. O Senhor Jesus Cristo, Ele expressa, Ele reflete o verdadeiro Deus, porque Ele é o verdadeiro Deus. E ainda diz que Ele é a exata expressão do ser de Deus. E aqui tem algo maravilhoso, porque esta palavra, expressão, exata expressão do ser de Deus, ela aparece apenas aqui em Hebreus. Em todo o Novo Testamento, esse é o único momento em que ele vai destacar essa característica do Senhor Jesus Cristo. E aqui, meus irmãos, traz a ideia no passado de um carimbo, podemos dizer assim, que tinha a imagem de um imperador, de uma pessoa importante, e ela era marcada no lugar, né? Quando este imperador, tipo o imperador romano, ele queria mostrar que ele dominava sobre determinadas regiões, colocava-se lá a cara dele, a efígie dele, mostrando que ele que era o maioral de todas as coisas. Então quando o autor aos Hebreus nos traz essa ideia, é realmente que Jesus Cristo é aquele que expressa todo o ser de Deus. A Bíblia vai nos mostrar que nunca ninguém viu a Deus, que nunca ninguém pôde contemplar a face de Deus, porque Deus é Espírito, vai dizer, o próprio Senhor Jesus vai dizer, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Moisés quis ver a face de Deus, como nós vemos relatado ali, e não pôde. O único meio de nós conhecermos a Deus, de nós vermos o Senhor, é por meio do seu Filho.
é por meio dele. Quando antes de ser entregue para a crucificação, um dos discípulos perguntou a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, como vai relatar o evangelista João. E Jesus diz: eu tenho estado com vocês todo esse tempo, e vocês, como vocês me perguntam, mostra-nos o Pai. Eu sou a expressão do Pai. Eu sou o Filho do Pai. Quem me vê a mim, vê ao meu Pai. Então aqui o autor está mostrando essa realidade. Ele é a exata expressão do ser de Deus. Ele é o verdadeiro revelador de Deus. Por isso, meus irmãos, que nós enfatizamos aqui que todas as religiões, eles não levam a Deus verdadeiramente. Apenas o Filho Jesus Cristo leva a Deus. Por mais que há elementos de verdade e beleza em tantas religiões e culturas do mundo, a única maneira de nós conhecermos a Deus é por meio de Jesus Cristo. É só por meio dele, porque ele é o único que revela a glória e a expressão de Deus, do ser de Deus. E vai dizer ainda que ele é o sustentador de todas as coisas. Ele não é só o criador, aquele que criou o mundo em 6 dias, mas é aquele que sustenta tudo que existe. Se o mundo está na posição em que ele está, se o planeta Terra ele está alinhado com aqueles astros que faz com que a vida seja verdadeiramente possível nessa Terra, tudo isso não é apenas uma questão de leis da física, mas é algo da providência de Deus. Deus criou o mundo por meio do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus que sustenta tudo isso daqui. É o Senhor Jesus que sustenta toda esta realidade e faz com que a vida seja possível, faz com que nós verdadeiramente vivamos, que nós possamos ser salvos dos nossos pecados, porque Ele quem sustenta tudo pela sua palavra poderosa. Se foi pela palavra que o mundo foi criado, o mundo é hoje então sustentado pela palavra de Deus, e isso na teologia nós chamamos de providência. Nós dizemos que do primeiro ao 6º dia é criação, do 7º em diante é providência. Deus sustentando todas as coisas conforme Ele criou para o bem da sua glória, para o louvor da sua glória. E não só isso, mas Ele vai dizer que depois de ter feito purificação dos pecados, Ele não é apenas o sustentador, mas Ele é o verdadeiro sacerdote. Aqui ao longo de todo o livro de Hebreus, nós vamos ver referências aos sumos sacerdotes, vamos ver referências ao sistema de sacrifícios do Antigo Testamento, e aqui então ele já está mostrando que Cristo, ele é superior do que todas aquelas coisas. Ele é verdadeiramente aquele que fez purificação dos pecados. E como ele fez isso? Por meio da sua morte e da sua ressurreição. Por meio do seu sacrifício vicário na cruz do Calvário, Jesus Cristo nos purificou dos pecados, nos libertou, nos tirou a culpa do pecado, como Edinaldo nos falou aqui agora, falando no momento de confissão. Ele é o nosso Deus que derramou o seu sangue, que não foi apenas o sumo sacerdote perfeito, mas foi também a oferta perfeita que foi entregue em nosso lugar. E além de tudo isso, ele vai finalizar dizendo que ele é o verdadeiro rei. Vai dizer aqui que depois de ter feito a purificação dos pecados, ele assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou um nome mais excelente do que eles. Ele vai falar aqui a respeito da ascensão do Senhor, da ressurreição, da sua ascensão. Hoje ele está no céu exaltado. Aqui ele fala em um determinado momento a respeito quando ele fala da sua oferta, da obra que ele fez, fala da sua humilhação. Mas aqui no final deste texto ele vai destacar a sua exaltação sobre todas as coisas. Cristo, ele está acima de anjos, ele está acima de todos aqueles personagens do Antigo Testamento, ele está acima de todos os sistemas de leis. Cristo, ele é o verdadeiro Deus,
E essa palavra, quando ele diz aqui, assentou-se à direita da majestade nas alturas, é aqui colocado como um lugar de honra do lado do rei. Talvez os imperadores tinham ali no Império Romano aqueles que eram os seus, vamos dizer assim, aqueles que eram os homens da sua confiança, que ficavam, onde o rei estava sentado, ficava ali ao seu lado, à sua direita, aconselhando, governando juntamente com ele. E aqui nós vemos isso, nós vemos essa realidade. O Senhor Jesus, ele foi recebido nas alturas, ao lado do Pai. Ele governa juntamente com o Pai. Ele está sentado à destra de Deus e tornou-se superior aos anjos. Os judeus, irmãos, eles tinham uma crença de que os anjos eram seres perfeitos e espirituais, seres que até muitas vezes deveriam passíveis de veneração. Algumas correntes do judaísmo veneravam anjos, e o autor então aos Hebreus aqui mostra: o Senhor Jesus está acima de tudo isso. Ele é o verdadeiro profeta que fala de Deus, herdeiro de Deus, criador, resplendor da glória de Deus, exata expressão do seu ser, sustentador, é o verdadeiro sacerdote e o verdadeiro rei. É por meio dele que Deus fala conosco. Que maravilha, meus irmãos, para nós hoje, vivendo no século 21, ter esta mesma verdade marcada no nosso coração e na nossa vida. Saber que o Senhor Jesus fala conosco por meio da sua palavra. Que hoje nós não precisamos recorrer a métodos muitas vezes, eu posso dizer, diferentes de revelação, tentando descobrir uma vontade de Deus que está oculta, porque ela não está oculta, ela foi revelada na pessoa do Senhor Jesus, nos escritos dos apóstolos, nos escritos da palavra de Deus, e podemos verdadeiramente confiar e descansar nisso. Eu finalizo este sermão destacando 3 aplicações para nós no dia de hoje. A primeira delas é que Cristo é o único que nos dá acesso a Deus. Deus revelou por Ele a sua vontade para nós. Não precisamos buscar, irmãos, profetas, não precisamos buscar apóstolos, não precisamos buscar pastores para descobrir o que Deus tem para a minha vida. A vontade de Deus está revelada aqui na palavra de Deus. Você tem lido a Bíblia? Você tem consultado a palavra de Deus diariamente? Você tem deixado que o Senhor verdadeiramente fale ao seu coração por meio das pregações, por meio dos momentos devocionais, por meio da leitura da palavra? Como você tem buscado direção da parte de Deus? Será que é de uma maneira muitas vezes mística, algumas vezes sensitiva? Não, irmãos, voltemo-nos para a palavra, porque ela é a verdadeira revelação do Senhor. Em segundo lugar, meus irmãos, eu quero destacar aqui que a apostasia se inicia quando minimizamos ou relativizamos a obra do Senhor Jesus Cristo. Veja, o autor aos Hebreus estava preocupado, porque aquelas pessoas que um dia receberam toda a revelação do Senhor e estavam de fato querendo deixar o evangelho para trás e voltar para o judaísmo, para tentar ter algum conforto na vida, e ele vai, e isso então, para poder justificar essa volta ao judaísmo, eles estavam relativizando a obra do Senhor Jesus. Ou então estava pegando a obra do Senhor Jesus e somando mais as práticas judaicas, e somando mais as obras dos homens, e fazendo mais alguma coisa, ou então relativizando, dizendo assim: a obra do Senhor Jesus não é tão importante assim não, nós precisamos seguir a nossa tradição, nós precisamos seguir o nosso pensamento. Irmãos, o autor ele tem uma preocupação, porque esse é o princípio da apostasia. Quando nós passamos a relativizar tudo aquilo que Cristo fez, aquilo que Cristo é, nós estamos começando a beirar um precipício que, se nós cairmos, a queda pode ser fatal.
Tenhamos cuidado, meus irmãos, com aquilo que nós temos ouvido pela internet, com vários e vários pregadores que se dizem muitas vezes ortodoxos e cristãos, mas que verdadeiramente não pregam o Evangelho do Senhor, que desprezam a obra de justificação do Senhor Jesus Cristo, que desprezam a verdadeira palavra de Deus como inerrante, como forma única do Senhor Jesus se revelar a nós. E por fim, meus irmãos, Cristo é o único que deve ser adorado e servido. Aqui ele inicia esta carta louvando o Senhor Jesus, exaltando o Filho de Deus. O Filho de Deus deve ser exaltado na igreja. O Filho de Deus deve ser exaltado na nossa vida particular. O Filho de Deus deve ser exaltado em tudo aquilo que nós fazemos. A glória não é para nós. A glória não é para homens, é única e exclusiva para o Senhor. Ele quem deve ser adorado na sua vida. O quanto você tem exaltado o Senhor, o quanto você tem adorado Ele verdadeiramente, o quanto você tem reconhecido a sua obra, o quanto você tem reconhecido aquilo que Ele é e o que Ele fez. Eu convido você a caminhar conosco, a vir a esses cultos à noite, onde você pode compreender um pouco mais da superioridade do Senhor Jesus, o qual o autor aos Hebreus vai destacar aqui ao longo desses capítulos. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Vamos orar nesse instante, aí já passarei a palavra ao pastor Edinaldo. Senhor Deus e Pai, nós bendizemos a Ti, Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor revelou-se a nós por meio do Teu Filho Jesus Cristo, em quem nós temos a nossa redenção, a nossa salvação e o perdão dos pecados. Aleluia. Senhor Deus, dá-nos deleite na Tua palavra, dá-nos deleite no Teu Filho, para que possamos verdadeiramente conhecê-lo, e cada vez mais nos alimentar de Ti, dia a dia da nossa vida, para que nós, Senhor Deus, não sejamos tragados pela apostasia, sejamos tragados, Senhor Deus, pelas tentações, ó Deus, pelo desânimo que muitas vezes permeiam o nosso coração. Ó Senhor, ajuda-nos a verdadeiramente centrar a nossa vida no Senhor, na Tua obra em quem Tu és, pois, ó Deus, Tu sustentas todas as coisas que o Senhor criou. O Senhor tem sustentado cada um aqui. Se o Senhor sustenta o universo, o planeta que existe, Senhor, o que dirá nós aqui enquanto Seus filhos? Somos todos sustentados pelo Senhor. Aleluia. Agradecemos, ó Deus, a Ti, por Tua bondade, por Tua misericórdia, por Tua graça que se revela a nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, e as doces consolações do Santo Espírito estejam sobre vós e sobre toda a igreja de Cristo, espalhada pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém.